a irmã inscrita aqui do canal, ela fez uma pergunta. Irmão, a união estável é casamento diante de Deus? O que a Bíblia realmente ensina? Ela quer saber se a união estável é válida como um casamento diante de Deus. Tem gente que vai na igreja todo dia ou todo domingo, canta, ora, tem cargo na igreja, é pastor, é obreiro, mas está nessa situação. E lá no fundo, essa pessoa, ela faz algumas perguntas na consciência dela. Será que realmente a minha união, ela é válida diante de Deus? Porque na lei do homem, tudo bem, vale. E na lei de Deus? Vamos lá, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, vamos falar sobre esse assunto sem opinião, sem achismo, vamos com Bíblia, ok? Responder aqui a nossa irmã que tem essa dúvida e milhares de irmãos e irmãs vai ter a sua dúvida esclarecida também aqui. Eu peço que você assista até o final sem pular nem um segundo, ok? Para você entender tudinho que eu vou falar aqui. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, não foi inventado pelo cartório, não foi inventado pelos homens, não. O casamento foi criado pelo próprio Deus, está na Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, declara isso para nós, tá, irmãos? O casamento foi criado pelo próprio Deus, Gênesis 2, 24, declara isso para nós. Ouça com atenção. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegará-se à sua mulher. Serão ambos uma só carne. Olha aí, tudo na lousa aí. Observe aqui uma coisa muito importante aqui. 3 elementos, correto? Primeiro, tem que deixar. Segundo, a união. O terceiro aqui, uma só carne. Tem que deixar, união e uma só carne. Só Deus pode fazer isso, irmão. Porque Deus não criou relacionamento sem compromisso. O próprio Deus criou uma aliança entre o homem e a mulher. Desde o princípio, existe um compromisso público diante de Deus, que é o casamento. Então, por isso, o casamento, ele é sagrado diante de Deus. Não é simplesmente você ir lá, morar junto. Tem estudo aqui falando, eu falo muito sobre casamento aqui, porque os irmãos têm muita dúvida acerca do casamento. Então tem muito vídeo aqui no canal que vai ajudar você a entender um pouquinho sobre isso. Respeito quem pensa diferente, quem entende diferente, mas eu estou aqui mostrando aqui uma interpretação honesta dentro da palavra de Deus. Então, não é somente você ir lá e morar debaixo do mesmo teto e dizer que está casado. Deus, ele quer um compromisso, uma aliança verdadeira entre vocês, ok? Vamos morar junto aqui, vamos compartilhar a nossa alegria, nossa tristeza, com certeza. Vamos compartilhar as dívidas? Não, não é só isso. É bem mais profundo essa união. Casamento não é brincadeira. Casamento é muito sério. Quando você coloca essa aliança no dedo, olha, irmão, é sério, viu? Você que tá solteiro aí, solteira, tá pensando em casar, vai orar, busque uma direção de Deus. Agora vamos no Novo Testamento. Eu não vou me aprofundar aqui, porque tem vídeo aqui no canal que vai aparecer na tela final aí. Vocês vê depois falando mais sobre casamento, ok? Aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, diz: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem a seu próprio marido. Observe aqui, Paulo ele não diz cada um tenha o seu próprio companheiro, cada um tenha o seu próprio marido. Pegou, irmão? Mais adiante aqui, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9,
Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele declara: mas se não podem conter-se, case, porque é melhor casar do que abrasar-se. A orientação apostólica do apóstolo Paulo é bem claro. Ele está sendo muito claro aqui, muito transparente. Então, quando um homem ou uma mulher decide construir uma vida junto, uma vida conjugal, caminho correto, a direção que a Bíblia aponta é esse casamento aqui. Esse casamento apontado pelas Escrituras Sagradas. Esse casamento apontado pela Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela não incentiva casamento, relacionamento sem compromisso, sem aliança. Como eu falei, torno a repetir, ela aponta para uma aliança. Observação, uma aliança reconhecida, tá? Por isso, o padrão bíblico não é só morar junto. O padrão bíblico é o quê? Casar, casamento. E a união estável. Aqui, precisamos separar duas coisas, tá? Primeiro, a lei do homem, que eu falei no início desse vídeo. Segundo, a palavra de Deus. É totalmente diferente da lei do homem aqui da terra. A união estável, ela possui reconhecimento jurídico, correto? Ela possui direitos civis, ok? Mas a pergunta aqui do vídeo não é jurídica. A pergunta é espiritual. O que Deus espera dos filhos dele? Quando nós olhamos para o padrão bíblico, a gente vê Deus conduzindo homens e mulheres, os seus filhos, para uma aliança matrimonial. Por isso, muitos cristãos entendem. Se um cristão tem condições de formalizar a sua união, que faça. Não porque o governo está te obrigando, mas a palavra de Deus, ela ensina você a fazer isso. É o respeito que você tem pelos princípios bíblicos do casamento. Esse vídeo aqui não se trata de condenar pessoas, tá? É uma resposta de um comentário de uma irmã aqui do canal aqui. Muitos irmãos chegaram na igreja vivendo a união estável e não sabia disso. Não teve acesso a essa informação, correto? E nem recebeu orientação que deva fazer. Mas depois que nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, aí temos a obrigação de alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Talvez você que está vendo esse vídeo aqui agora, você vive na união estável. Talvez você ama a Deus, faz a obra de Deus. Você é sincero, honesto, mas você nunca tinha ouvido falar, que nem eu falei aqui. Eu vou repetir aqui de novo. O objetivo do vídeo não é atacar você, é levar você a fazer uma reflexão da sua situação. Pergunte para Deus: Senhor, eu estou vivendo o padrão bíblico? Pergunta. Se Deus está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Ponha a sua vida, a sua casa em ordem. Converse, chama o seu companheiro, a sua companheira, conversa com ele. Busque uma direção. Busque fazer aquilo que glorifica a Deus, tá, irmão? Porque servir a Deus é deixar que ele tome a direção de toda a nossa vida. Dirige a gente, ele orienta a gente. A Bíblia Sagrada, ela apresenta o casamento como uma instituição criada por Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela orienta homens e mulheres a casar, não se amaziar, não morar junto. Então por isso, cada cristão precisa examinar a sua vida à luz da palavra. Tem que ir dentro da Bíblia, nada de opinião, não vai na cabeça dos outros, tá? Vai na Bíblia. Por isso que Deus deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Obrigado de coração, peço perdão ao barulho aqui, muito barulho. A gente não tem ainda um estúdio aqui preparado. Em breve, se Deus quiser,
é muito caro, fica um valor muito alto, mas Deus vai preparar tudinho para nós aqui. A gente não vai ter mais aquele problema aqui de barulho de vizinho, de cachorro, na verdade, mas é só vitória. Obrigado de coração, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Forte abraço do irmão Ezequiel. Que Deus abençoe a irmã que fez a pergunta. Tem vídeo aqui, vou deixar vídeo aqui de casamento, falando sobre casais, alguma coisa vai aparecer aqui. Os irmãos vai lá, clica no vídeo e continua assistindo para os irmãos entender mais sobre casamento, sobre divórcio, recasamento, sobre essas coisas aí de casamento. Lá eu falo com mais profundidade. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Comenta aqui embaixo aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para mim agradecer você. Se quiser participar do nosso grupo Sã Doutrina, o link aqui embaixo aqui, primeiro comentário fixado, grupo fechado, tem regra. Se você aceitar, entra lá e cresça a nossa comunidade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Deus abençoe.